Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Quem ainda não me conhece, eu sou a Natália e hoje nós vamos fazer um vídeo totalmente diferente, né? Hoje não será nenhum vídeo de tiragem de cartas. A gente vai falar um pouco sobre espíritos obsessores, né? Sobre os ataques espirituais. Tudo que eu falar aqui para vocês foram de vivências minhas, vivências que eu presenciei nas minhas consultorias de limpeza energética, e até nos meus atendimentos de carta também, tá? Antes de mais nada, antes de começar o vídeo, essa semana eu lancei uma promoção de tiragem de cartas, tá? Ela vai até sábado, estou gravando num domingo. Ela vai até o próximo sábado, dia 14, tá? Tem aí nas publicações que eu fiz e também tem lá na minha outra rede social, tá? Então vamos lá. Vamos começar sobre o que é o ataque, como que acontece esse ataque espiritual. Primeiro eu queria explicar para vocês o que são esses espíritos, né? A gente tem ali, eu vou chamar espíritos maldosos, espíritos obsessores, espíritos de baixa vibração, porque ele é mais comum, né, dentro da linguagem do espiritismo. É uma linguagem mais conhecida. E aí fica melhor para explicar para vocês, tá? Então, a gente tem os espíritos de baixa vibração que eles são realmente muito maldosos. Então, tudo que eles fazem é porque eles gostam de causar o mal. Aquilo dá prazer a eles. Normalmente eles são espíritos que falam palavras de baixo calão, muitos palavrões, muitos xingamentos. Às vezes eles podem até se disfarçar e colocar uma máscara de pessoas educadas, mas essa máscara ela não dura muito tempo. E essa máscara cai e logo eles voltam a falar coisas muito obscenas, palavrões, vulgaridades, enfim, tá? Eu tô falando isso porque tem pessoas que conseguem ouvir a espiritualidade, conseguem ouvir os espíritos e eles se disfarçam muito bem das próprias entidades que seguem ali a pessoa, tá? Eles conseguem se disfarçar muito bem. A gente tem os espíritos que são chamados de espíritos zombeteiros, que são espíritos que eles causam certas coisas mais por diversão. Porque aquilo é engraçado para eles. Então eles vão fazer pequenas maldades ou travessuras para a própria diversão deles. Em alguns momentos eles podem até fazer pequenas bondades ali para a pessoa, mas só para depois retirar aquilo da pessoa ou transformar aquilo ali numa brincadeira. Alguns deles fazem pequenas brincadeiras para assustar as pessoas. Movem objetos, tiram objetos do lugar, barulhos, né? Batidas de porta, passos, mas tudo isso é muito para atormentar a pessoa, para causar ali um caos, para causar um medo. Por quê? Porque quando eles fazem isso, a vibração da pessoa, né, o medo, ele tem uma vibração muito baixa. Então, o campo vibracional da pessoa, ele baixa e ele consegue sugar a energia da pessoa de maneira mais fácil, né? Também tem ali os espíritos que eles são muito educados, eles têm umas palavras assim mais rebuscadas, né? Só que todo o palavreado dele, tudo isso não passam de coisas mascaradas ali, que dentro daquelas palavras deles vai ressoar muito preconceito, muita vaidade, egoísmo, cinismo, inveja, sabe? E arrogância também, porque eles acreditam que eles são muito inteligentes, na realidade eles não são tão inteligentes assim. Então, as pessoas que veem espíritos, as pessoas que escutam, precisam prestar muita atenção,
Porque às vezes as pessoas elas querem muito ouvir os espíritos, né? Querem muito ver, só que elas têm uma ilusão de que elas vão ver e ouvir espíritos somente que são ali os próprios mentores. E na realidade não é assim. A gente acaba escutando também espíritos de baixa vibração, acaba vendo também. Então a gente precisa ter esse discernimento, tá? Como que acontece esses ataques espirituais? Esses espíritos, eles dão sugestões, eles enviam, eles podem enviar de forma telepática, né, se conectando ao nosso chakra superior, sugestões de pensamentos muito negativos. Se é aquela coisa de colar, se colar, colou, né? Se a pessoa der ali o alimento para aquele espírito, para aquele pensamento negativo, o campo vibracional dela vai cair e o espírito vai conseguir passar de forma muito fácil. Então é aquela coisa de tipo, tive um pensamento negativo e aí eu continuei alimentando o pensamento, eu fiquei ali, continuei pensando várias coisas em torno daquele pensamento negativo, o meu campo vibracional ele vai baixar, né? Então os espíritos eles se aproximam da gente por afinidade. O nosso campo vibracional ali, ele depende muito de tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos. Então, se você tem pensamentos e sentimentos de baixo, pensamentos negativos, o seu campo vibracional ele vai ter ali uma negatividade e vai atrair todos os espíritos que estão ali na mesma vibração, na vibração baixa, tá? Então, ali o que acontece também? Às vezes, você pode acordar de ótimo bom humor. Você pode acordar de um bom humor maravilhoso, né? Cantando, etc. Aquele dia que a gente acordou com o pé direito, né? E aí a gente sai de casa, vai pro trabalho, vai pra escola, vai pra faculdade, enfim. E de repente você tá num trânsito e alguém te dá uma fechada e vocês começam ali a discutir. Você fica com muita raiva, né? Fica com um sentimento de raiva e aí você vai dar continuidade do seu dia. Se você der continuidade a essa raiva e passar o dia de mau humor, o seu campo vibracional ele já baixou e aí todos os espíritos negativos que estão ali na mesma vibração que você, eles vão se aproximar, porque é pela afinidade, né? Ah, mas então quer dizer que eu não posso ficar com raiva? Claro que você pode ficar com raiva, você pode ficar triste, você tem esse direito, porque afinal de contas você é um espírito vivendo uma experiência humana. Encarem essa experiência humana como se vocês fossem fazer um intercâmbio, né? Vai ali, por exemplo, lá para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio, Inglaterra. Você vai passar um período ali aprendendo a língua daquele local, os costumes, a culinária, as leis, costumes, cultura e etc. Só que tem um tempo limitado, então você, em algum momento, você vai retornar para o seu país de origem. Então, quando a gente fala sobre você é um espírito vivendo uma experiência humana, é como se você fosse um brasileiro vivendo uma experiência americana. Entendeu? Então, de algum momento, nós somos espíritos e a gente está passando por uma temporada aqui na Terra e em algum momento a gente vai voltar para o nosso local de origem, né? E quando a gente... Então, a gente tem essas experiências, a gente tem que ter essas experiências de sentimentos, porque faz parte, né, da vida terrena. Os sentimentos tanto os baixos quanto os sentimentos elevados. Tudo isso vai fazer com que a gente passe por uma evolução. Claro que se você tiver determinadas atitudes, você não vai evoluir com essas atitudes, né? Pessoas que cometem crimes hediondos, né, como abusos sexuais, assassinatos e etc., essas pessoas não estão cometendo terrorismo, né? Essas pessoas não estão tendo atitudes que vá fazer uma evolução. Isso aí vai atrasar a evolução delas, né? Então, você pode ter esses sentimentos, claro que você pode ter, só que você tem que entender que você não é a sua raiva,
Você não é a sua tristeza, você não é, enfim, você não é aquilo que te move. Isso não é o que move a sua vida. Você não vai se alimentar da raiva. Você tem que entender que você sentiu aquele sentimento, teve aquele momento de raiva e você tem que tocar a tua vida. Agora, se você vai pro seu trabalho, vai pra sua casa, volta pra sua casa, tendo aquela mesma raiva, aquele mesmo mau humor, aquela pessoa estragou meu dia, né? O espírito se acoplou em você. Então você tá indo para casa e você vai contaminar o ambiente que você vive, que você mora, ele vai ser contaminado por aquela energia baixa. Se você conviver com outras pessoas e aquela pessoa estiver num dia com a vibração também elevada, se ela estiver também de bom humor, e você chega com essa vibração baixa, aquela pessoa vai te incomodar, né? Porque a luz incomoda a escuridão e vice-versa, né? Então, aquela pessoa, ela tá numa vibração alta, aquela pessoa, ela vai te irritar. Então, vocês vão começar a ter discussões, até porque o espírito que tá com você, ele solta sugestões que podem te levar a uma desconfiança do outro, alguma situação que pode acabar causando mais discussão. Por quê? Porque para ele, o ambiente com vibração mais baixa, né, com a energia baixa, para ele é muito melhor. Porque assim, ele tem mais pessoas para sugar, ele tem muito mais coisas para se divertir, né? Então, é por isso que você pode sentir esse sentimento, mas você tem que entender que esse sentimento não é você. Você não pode pegar uma coisa ruim e transformar numa vida inteira, né? Numa tempestade, um copo d'água. Fazer uma tempestade, um copo d'água vai acabar virando um mar de negatividade dentro do seu ambiente. Isso também é válido quando você está no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. Você chega mal-humorado e aí tem o seu colega de trabalho que está de boa, ele vai acabar te irritando e vocês vão acabar discutindo, ou você vai acabar criando muita raiva dele, porque o espírito vai soltar sugestões, né, para fazer intrigas. Então, é mais ou menos assim que eles se alimentam. Mas por que eles fazem isso? Como eu falei, alguns desses espíritos fazem porque eles são maldosos, porque eles gostam de praticar o mal. Outros espíritos fazem isso porque eles têm a necessidade de sugar a energia vital da pessoa para tentar se manter aqui. Alguns desses espíritos, quando estavam em terra, eles tinham vícios, os vícios mais horrorosos que pode ter, tá? Então, quando eles desencarnam, eles têm aquela espécie de abstinência, né? Então, eles ficam ali viciados, eles querem aquilo ali de volta, né? Como que tinha aqueles vícios, então eles querem aquilo de volta. Então, eles vão absorver, colocar nas pessoas para que as pessoas possam cometer os mesmos atos que eles, absorver essa energia vital deles para que eles possam se manter aqui, né? Tem aquele apego à matéria. Os espíritos maldosos, eles fazem, e não que eles não absorvam a energia vital da pessoa, eles absorvem. Mas alguns deles, eles fazem realmente por maldade, né? Esses espíritos mais maldosos, esses que fazem as coisas mais por maldade, eles se acoplam mais em pessoas que já têm um desvio de caráter, tá? Pessoas que já cometem ali algumas coisas que já mostra que tem um desvio de caráter. Para eles é mais fácil se acoplar a essas pessoas, tá? Como é que eu sei que eu posso estar passando por um ataque espiritual, né? Você vai ter alguns tipos de sintoma. Por exemplo, soltou lá o pensamento negativo e aí você foi alimentando. Aquilo ali foi surgindo e virando uma bola de neve. Coisas no seu corpo vão começar a aparecer, como insônia, quando você vai ter bastante insônia. E quando você conseguir dormir, você vai ter pesadelos. E na sua casa, há dores no corpo também, você vai ter variações de humor. Parece que você vai estar numa constante mau humor, tá? Na sua casa,
coisas no sentido de eletrodomésticos começarem a queimar com mais frequência, lâmpadas, objetos começarem a queimar, quebrar. O carro também, a pessoa tem carro, tem aqui uma moto, também começa a dar pequenos problemas ali. As plantas começam a morrer, os animais de estimação começam a ficar doente. Eu tive uma cliente que a cachorrinha dela quase morreu, tá? Por causa dos ataques energéticos que ela estava sofrendo. A cachorra dela estava segurando a energia da casa. Então ela estava passando, é tipo como se ela estivesse absorvendo toda aquela energia, ela estava sustentando a energia, e ela começou a adoecer. E ficou ao ponto dela passar 2 semanas internada lá no hospital veterinário, né? Os gatos também podem começar a ter sentimento. Já teve uma vez que uma gata começou a vomitar muito, ela ficou mal, ela não queria comer. Então, porque os animais estão absorvendo ali as energias. As crianças começam a ter pesadelos constantes, elas não conseguem dormir direito, então elas começam a ficar mais manhosas durante o dia, mais chorosas, né? Às vezes os pais acham que ela pode estar doente, mas na verdade ela está passando também, está sofrendo com esses ataques energéticos que está tendo, né, dentro da casa. Você limpa a casa, mas parece que 5 minutos depois a casa já tá toda suja. Você não consegue manter a casa limpa, ela tá sempre muito suja. Aparecem bichos como barata, formigas e lacraia com muita frequência. As lacraias, principalmente dentro do banheiro, começam a aparecer com muita frequência, tá? Esses espíritos, quando eles ficam por mais tempo, muito tempo ali com você, eles vão vasculhando a sua mente, vão conhecendo os seus sentimentos e eles começam também a atacar aonde mais dói. Eles vão conhecer você ao ponto de saber exatamente a sua ferida e onde vai doer. Então, eles vão acabar, por exemplo, se você tem uma ferida ali de traição, você tem um companheiro, né? Uma companheira. E ele vai começar a soltar sugestões que façam com que você desconfie da pessoa com quem você está se relacionando. Justamente aonde dói, né? Para causar ciúmes e para que vocês possam ter uma discórdia. E vice-versa também. A pessoa também pode passar por esses ataques e ele pode dar sugestões aonde mais dói. Justamente para atacar você. Porque às vezes funciona assim, o espírito não consegue chegar até você. Então, para que ele chegue até você, ele tem que causar situações ao seu redor para que ele consiga aquilo que ele quer. Então, ele pode usar pessoas para atacar você. Ele pode usar situações no teu externo que vão fazer a tua vibração baixar. Já teve um caso que situações externas começaram a acontecer, de coisas de um carro que quebrava, uma discussão, tudo acontecia fora da casa da pessoa. No dia que a vibração da pessoa baixou, as coisas passaram para dentro de casa e aí virou uma bola de neve. Isso ataca também no financeiro de vocês, porque parece que as coisas começam a travar. Dinheiro, não consegue manter dinheiro na mão, qualquer coisa você gasta, porque você também tem sugestões ali para acabar gastando dinheiro com aquilo que não deve, né? E aí, de forma assim também exagerada, então acontece que você acaba ficando sem dinheiro. E a gente sabe que quando a gente tem problemas de precisa pagar contas, precisa comprar comida, precisa disso e o dinheiro não tem, a gente começa a ter problemas de ansiedade, preocupações, e a nossa vibração vai descendo, vai descendo, vai descendo. E o espírito vai se divertindo com aquilo dali e vai sugando a nossa energia cada vez mais. A gente começa também a ter dores no corpo, né? Muita dor aqui. Muita tensão muscular, né? Em ataques espirituais mais pesados, você pode ter momentos de insônia ali, quando você consegue dormir, você passa por ataques físicos. Quando chega nesse nível, porque o ataque energético já está durando algum tempo. Algumas pessoas que eu já presenciei tiveram ataques físicos de ter
de ter um pesadelo e quando acordar, elas estarem arranhadas e tá com marca de dedo, marca roxa no corpo, marca de dedo, como se alguém tivesse segurado elas muito forte, né? Então isso daí já é um ataque bem forte já, entendeu? Esse é um ataque que já tá há algum tempo. Isso também acontece com feitiço. Quando a pessoa faz um feitiço ali para um outro ser, né, faz ali o feitiço e aquela demanda ela só vai pegar na pessoa se a pessoa tiver com uma vibração mais baixa. Se ela não estiver fazendo as defesas espirituais dela. Se ela tiver com tudo em dia, vai acontecer também situações que levem essa pessoa a baixar as defesas dela. Em algumas ocasiões, a pessoa pode até mesmo acabar criando raiva da espiritualidade. Quando essa coisa acontece, a pessoa acaba criando raiva da espiritualidade, acaba ficando com raiva dos guardiões, dos mentores e etc., como se o mentor tivesse culpa daquilo dali. A gente precisa entender que nós não somos vítimas da situação, né? O espírito, ele lançou a sugestão, se colar, colou. E se pegou ali em você, é porque em um momento você deixou passar. Porque se você joga uma pedra na parede, a pedra ela vai bater e cair. Se tiver um buraco ali, você joga, a pedra vai passar. Como que faz para você evitar ou diminuir, né, os ataques energéticos? O primeiro de tudo é orai e vigiai. O orai, ele não é você ficar ali 30 Ave Marias, 40 Pai Nossos todo santo dia. Não é isso. Ele é a sua conexão com a sua espiritualidade. A sua conexão, ela precisa estar muito fortificada. Se as orações que você faz, né, ficar repetindo ali as orações, faz com que você entre no estado vibracional elevado, ok. Mas tem muita gente que reza, ali faz ali o Pai Nosso, Ave Maria, e simplesmente está fazendo por fazer, porque foi ensinado e nunca parou para avaliar o que está dizendo ali naquela oração, né? Então, o que te faz se conectar com a tua espiritualidade? Acender velas, ouvir mantras, fazer orações pela manhã cedo, fazer uma meditação assim que acorda, uma yoga, entendeu? São coisas que vai fazer você estar num estado em conexão com a sua espiritualidade em estado elevado. E o vigiai não é vigiar a vida dos outros, não é vigiar a vida do vizinho, da vizinha, de fulano, não. É vigiar a você mesmo. É você entender que se você está tendo aquele pensamento negativo, você sabe que você tem que virar aquele pensamento, né? E você também precisa se autoconhecer. O vigiai também inclui o autoconhecimento. Por quê? Quanto mais você se conhece, mais a sua conexão com a sua espiritualidade está alinhada. Por quê? Quando você se conhece, você consegue identificar o que é intuição e o que é paranoia. Você consegue identificar que, opa, esse pensamento não é meu. Opa, esse sentimento não é meu. Esse sentimento eu absorvi de alguém que passou por mim. Não é meu. Então, a partir do momento que você entende aquilo dali, você já consegue virar, você já consegue saber as suas defesas e deixar aqui, e botar aquilo para fora, né? Botar esse espírito para correr, elevar a sua vibração novamente. Quanto mais você se autoconhece, melhor fica a sua intuição e a sua conexão com a sua espiritualidade fica muito maior, tá? Até porque você se conhecendo, você também tem ali a segurança em si mesmo. E tendo a segurança em si mesmo, você sabe que aquilo dali que você está sentindo é a sua espiritualidade. E você sabe também, como eu falei, os espíritos de baixa vibração, eles sabem se disfarçar dos nossos Exus, das nossas pombagiras, dos nossos mentores, eles sabem se disfarçar. Então, você aprendendo a identificar a sua intuição, identificar
o que é seu ali, você aprende também a identificar a energia dos seus próprios mentores, tá? Então o autoconhecimento, ele é muito importante. Tá, já tá lá na sua casa e você precisa melhorar ali a situação da sua casa, do seu corpo, né, das pessoas que moram com você. O que você vai fazer? Aí é onde vai entrar a limpeza energética. É onde vai entrar o bate-folha, onde vai entrar a limpeza do ambiente, né, usando alguns elementos. Vai usar ali a defumação. Tem aqui, às vezes eu uso aqui a sálvia, isso é sálvia branca. Isso é muito bom para ajudar a limpar um ambiente. Os seus banhos energéticos, né, o banho de descarrego, o banho para levantar a tua energia, porque a partir do momento, se você toma ali um banho de sal grosso, o sal grosso, ele vai zerar a tua energia. E então, você não... Para te ajudar ali, né, então você precisa de um banho para te levantar, para positivar a tua energia. Então vai entrar um banho de alecrim, vai entrar um banho de boldo para ajudar a acalmar também, quem tá com a mente muito atribulada ali, toma um banho de descarrego, um banho de boldo também ajuda. E entre outras ervas também. A defumação do ambiente, né? Então, tudo isso vai ajudar você a limpar ali o ambiente. E mesmo assim, você limpando o seu ambiente, você não significa que você não está... Tá ileso. Tô ali, o meu ambiente tá limpo, eu tomei meu banho, tá tudo certo. Eles vão voltar. Se você continuar tendo os mesmos pensamentos, eles acabam voltando. E sem falar também que tem aquelas pessoas que são obsessores de si mesmo, né? Elas não precisam de um espírito obsessor para lançar ali um pensamento para elas. Elas não precisam de nenhuma situação externa para baixar o campo vibracional delas, porque elas mesmas já fazem isso. Elas só facilitaram o trabalho deles, né? Então são as pessoas que falam mal de si mesmas, são as pessoas que não acreditam em si mesmas, pessoas que falam muito mal dos outros também, entendeu? Isso aí já mostra que elas têm uma vibração aí bem baixa, né? Então, se você tem esse costume de falar mal de si mesmo, começa a virar o pensamento, começa a virar isso daí, porque isso faz muito mal para você. E aí só ajuda os espíritos negativos a se acoplar em você e sugar aí toda a tua energia e travar toda a tua vida, tanto financeira, relacionamento amoroso e etc, tá? Porque você também vai tomar atitudes erradas, até mesmo dentro do seu próprio relacionamento ou para conseguir um relacionamento amoroso, né? Por isso que a gente fala, para você ter um relacionamento amoroso, você tem que preparar a si mesmo, a si mesma, tanto de forma energética como de forma interna, tá? Bom, se você quiser saber mais, saber de como fazer essa limpeza, aprender a fazer a limpeza energética do seu ambiente, eu lancei um workshop de limpeza energética. Lá nesse workshop, eu vou ensinar você a fazer uma defumação, quais são os elementos que você vai precisar para fazer a defumação, para fazer a limpeza da sua casa, para fazer um bate-folha, quais são as ervas necessárias, tanto para fazer esse bate-folha, quanto para fazer um banho de descarrego, um banho de levante, uma defumação de prosperidade também eu vou ensinar. Uma defumação, além dessa defumação, um banho de prosperidade também, tá? Eu vou guiar você por uma meditação para que você possa conhecer o seu mentor e também conhecer a sua planta de poder. Cada pessoa tem uma planta que ajuda a sustentar a sua própria energia. Assim como os animais também ajudam a sustentar a nossa energia, as plantas também elas ajudam a sustentar a energia do ambiente, certo? Só tem 9 vagas o workshop e as 5 primeiras pessoas que fizerem a inscrição comigo vão ganhar uma tiragem de cartas gratuita, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês, pessoal. A gente vai ter mais vídeos diferentes como esse, tá? Tô preparando mais alguns vídeos para vocês. E boa sorte e até mais.